Boa tarde. Que possamos todos nós nos sentirmos envolvidos no amor de Jesus. Hoje, como todas as quartas-feiras à tarde, nós dedicamos ao estudo do Evangelho. Esse estudo de hoje, Os Trabalhadores da Última Hora, é o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o que nós escolhemos, o item que nós escolhemos para o estudo de hoje, se chama Os Obreiros do Senhor. Mas antes de começarmos, nós gostaríamos de relembrar o encontro passado. Casualmente foi a nossa irmã Suzana que conversou, e eu aqui tenho o material dela, e eu tirei uma coisinha, uma frasezinha de todo o estudo dela para começar o nosso estudo de hoje, que ela colocou da obra Obras Póstumas, o título, que foi aquela coletânea de tudo que o Kardec tinha feito, e após o seu desencarne, os seus amigos, companheiros, juntaram e fizeram o livro chamado Obras Póstumas. E aí ela colocou essa frase aqui, que é para todos os nossos encontros. Para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. Então, vamos tentar compreender o ensinamento de Jesus sobre os trabalhadores da última hora. Aí nós vamos encontrar no Evangelho a mensagem que foi dada pelo Espírito Verdade. Nós sabemos, dentro do movimento espírita, que o Espírito da Verdade é Jesus se comunicando naquele período em que ele auxiliou muito Kardec nas revisões necessárias para fazer as obras básicas da doutrina espírita. E essa mensagem é de 1862, intitulada Os Obreiros do Senhor. Nós vamos pegar só o primeiro parágrafo, porque só esse primeiro parágrafo da mensagem já nos ajuda a pensar, para compreender. Né? Chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. O que vocês acham? Nós não estamos vivendo a transformação galopante, ligeira, rápida demais? Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Que caridade será essa? Será que é só a caridade material? Movidos pela caridade. Como é essencial nós pensarmos nisso. Então, aquele que não tem condições financeiras não pode praticar caridade? No nosso convívio com os nossos irmãos, na casa, no nosso lar da Sete, na nossa casa, na nossa família, quantas e quantas vezes nós precisamos exercitar a caridade? A caridade da tolerância, do perdão, da amizade, da solidariedade, da fraternidade, da bondade. São nuances da caridade que propiciam que a gente exercite. Então, o compreender que a nossa irmã trouxe, nós temos que colocar em prática, como os trabalhadores da última hora, que é o convite. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenham esperado. Tudo aquilo que nós fizermos com amor, com desinteresse, mas simplesmente movidos pela caridade, pelo sentimento fraterno, vai ser pago. E isso é a mensagem de Jesus. Vai ser pago ao cêntuplo, tudo que nós fizermos. Então,
não podemos dizer assim, eu não tenho condições, eu tenho pouca renda, tudo que eu tenho é gasto comigo ou com a família. Não é isso que Jesus está ensinando aqui. Ele está ensinando aquilo que nós dispomos de nós, da nossa alma, do nosso espírito, em relação àqueles que convivem com nós. Primeiro, aqueles mais próximos, que é a família. Depois, o nosso convívio, por onde nós andarmos. Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos: trabalhemos juntos. Olha que convite bonito. Trabalhemos juntos. Por que a necessidade de nós vivermos em sociedade? Olha, lá no livro dos Espíritos, na terceira parte, uma das leis importantes das leis morais, lei de sociedade. Nós só evoluímos quando nós vivemos em conjunto. Aquele eremita que vai lá para a montanha e fica em oração, ele nunca vai passar pela experiência das dificuldades, do convívio, dos relacionamentos, de aprender a perdoar, a conceder, a ceder. Isso é evolução. E é esse convite. E unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Que obra? Que obra o Senhor espera de nós? É uma construção material? Com certeza não. É a nossa construção espiritual. Que cada um de nós precisa fazer esse esforço. E esse esforço vai depender do convívio, do relacionamento, por onde nós estivermos. Daquela pessoa que chega pedindo uma palavra, às vezes um conselho, daquele sorriso que nós podemos dar para alguém que está angustiado e que, ao nos ver com a forma que nós falarmos, se apazigua, é um acalento para ele. Da forma que nós podemos, através do nosso conhecimento, esclarecer alguém, da nossa bondade, da nossa gentileza. Tem tantas formas de nós colocarmos em prática o convite ao trabalho. Encontre a obra acabada, porque a esses o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubeste calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. Quem de nós não se sente, às vezes, melindrado, se sente magoado, se sente ofendido? E aqui o convite é saber calar. Saber calar não é ficar em silêncio e mentalmente estar brigando. Continuar aquela luta interior. Saber calar aqui é conseguir ver que aquele que disse algo que nos magoou, que nos ressentiu, talvez não estivesse em um momento propício, que precisava achar alguém do qual ele estava tirando aquela raiva, aquele ressentimento que ele teve. E aí nós, se soubermos compreender aquele momento, nós estamos sabendo calar. E ainda podemos, como resposta, enviar amor, enviar perdão, entendimento, compreensão. Por que que a gente precisa revisar e falar isso? Isso tudo, quando nós estudamos aqui o Evangelho Redivivo, o lema do estudo, que é conhecido de nós aqui muito, diz assim: o Evangelho precisa ser conhecido, meditado, sentido e vivido,
para tudo que nós estudarmos ou vivenciarmos em nossa vida, nós temos que trazer isso para a nossa realidade. A primeira coisa é conhecer. Nós conhecemos uma situação difícil que a gente passa. A gente tem o conhecimento da situação, a gente precisa refletir. Refletir é meditar sobre aquilo. Essa pessoa que me falou tal coisa, tal situação, por que será que ela me falou assim? Esse é o normal dela de agir comigo ou foi esse momento só? Isso já dá uma aliviada naquela situação de choque do embate do momento que a pessoa recebe algo desagradável. É desagradável para todos nós. Nós somos espíritos inferiores ainda. Nós sofremos, nós nos magoamos com facilidade. Aí, esse estudo diz para nós assim, que depois que a gente conhece e medita, a gente precisa sentir. Então, quando a gente sente, até pegando esse mesmo exemplo, nós sentimos aquela mágoa, aquele sentimento meio que nos choca, mas a gente pode refletir sobre ele e transformar ele em perdão, em compreensão, em bondade. E aí vem o último momento do que a gente aprende, que é vivenciar o Evangelho. Quando é que a gente vivencia? Quando aquilo não nos atinge mais, não nos dói mais, não nos magoa. A gente consegue olhar aquela situação e ter um sentimento de perdão, de amorosidade, de compreensão. E nós buscamos uma historinha para a gente tentar entender as nossas dificuldades, porque a leitura que a nossa irmã fez no início se chama Traço Espírita. Quais os traços espíritas que nós ainda temos dificuldade de colocar em prática? E quais os que nós temos já mais exuberantes, mais expostos de tal forma que as pessoas nos reconhecem. Então, nesse livrinho, nós gostamos sempre de citar, né, os livros Jesus no Lar. O espírito é Neio Lúcio e o médium é o Chico Xavier. E a historinha que nós vamos relatar, uma parte eu vou contar, outras eu vou ler, porque eu gosto muito de seguir as palavras que nem foi dita pelo espírito, né? E essa historinha se chama A Serva Escandalizada. É o capítulo 34 desse livro. E, como sempre, nós relatamos muitas historinhas aqui. São historinhas que Jesus, ao final da tarde, depois de cear com os seus discípulos, seus companheiros, que o seguiam, aproveitava para ensinar. E aí muitos levantavam situações do seu cotidiano, as suas dúvidas, das quais Jesus dava ensinamento, e esses ensinamentos não eram só para eles, é para nós mesmos. Então aqui é a história de Dalila. Dalila era a esposa de Azor, e Azor era um tecelão, e ela estava indignada com os publicanos. Nós sabemos que os publicanos, naquela época, eram os cobradores de impostos, que eles tinham uma raiva deles, e muitos deles eram judeus ainda, que era o pior ainda, né? Que é o caso que a gente sempre relata de Mateus, né? Mas aqui, no caso, ela vai perguntar para Jesus, porque ela está tão indignada com que ela estava numa praça pública e foi desrespeitada pelos publicanos. E aí ela diz que ela estava procurando praticar o bem. Então ela estava indignada. Poxa, eu estou lá praticando o bem e esses publicanos vieram, né? E aí ela relata para Jesus e Jesus vai dizer para ela assim, contando uma historinha. E essa historinha começa bem assim.
piedosa mulher, desejando ser a mensageira do reino divino na terra, bateu às portas do paraíso, pedindo trabalho. Olha os trabalhadores da última hora aí. Foi atendida por um anjo que lhe recomendou que visitasse. Aí ele pensou e resolveu dar uma tarefa para ela. Porque como ela estava recém chegando ali, ele tentou escolher uma tarefa mais suave. Recomendou que ela visitasse uma taberna onde dois homens, eram homens bons, mas eles estavam embriagados. E por estarem embriagados, eles estavam desprevenidos. E por estarem desprevenidos, espíritos menos esclarecidos, ou como diz o texto, espíritos das trevas, estavam perturbando. Essa era a tarefa dela de ir lá. No dia seguinte, a enviada reapareceu lá na frente do anjo, explicando a ele que não fora possível satisfazer a sua determinação, porque aquele recanto indicado estava repleto de jogadores a trocarem palavras obscenas e cruéis. Ela não aguentou e foi embora. Aí o anjo pensou e mandou ela então a um esconderijo na floresta. Era uma floresta próxima, onde ela deveria socorrer uma criancinha que estava desamparada. Lá no outro dia, ela volta lá para o anjo, alegando que não foi possível realizar a tarefa. Porque lá naquela furna ocultava vários homens e mulheres seminus, e isso lhe feria o pudor feminino. O administrador celeste pensou, mas sem desanimar, e designou-a para auxiliar uma senhora agonizante. Mas decorridas poucas horas, a colaboradora voltou, envergonhada, ruborizada, a ponto de origem informando que não pudera nem mesmo penetrar no quarto da enferma, porque na antecâmara o esposo da doente, ela horrorizada contando, o esposo do doente palestrava com uma certa mulher de baixa procedência, projetando o assassinato para a noite próxima. Me horrorizei e saí correndo. O prestimoso ministro do Alto, embora com algum desapontamento, determinou-lhe o auxílio, então, a dois homens. Eles eram dementes e eles estavam situados num extenso vale dos imundos. No dia imediato, a serva escandalizada retornava bem rápido, esclarecendo que não conseguira alcançar o objetivo. Porquanto os loucos que viviam impressionados com as cenas da vida impura ali causaram extrema repugnância. Não aguentei. O preposto do Altíssimo, depois de ouvi-la com manifesta estranheza, pediu-lhe para amparar uma jovem que se achava em perigo. Mas em breve regressava a cooperadora sensitiva, exclamando que a criatura mencionada podia ser vista numa festa
uma festa desregrada, em repulsiva condição moral. E assim, a candidata ao trabalho celeste atravessou a semana inutilmente, cultivando a ineficiência sob variados pretextos. Todavia, procurando de novo o anjo para solicitar-se serviço, dele ouviu: minha irmã, continue, por enquanto, desenvolvendo o seu esforço nas vulgaridades da terra. Oh, e por que? Indagou ela perplexa. Não mereço abeirar-me da vida mais alta? Seus olhos, minha irmã, estão cheios de malícia. Para servir ao Senhor, o servo do bem retifica o escândalo com amor e silêncio, sem se escandalizar. Calou-se Jesus, ao relatar essa história, por uns minutos que pareceram longos. Depois concluiu para aquela senhora que tinha pedido sobre essa historinha e que serve para cada um de nós. Quem se demora na contemplação do mal não está em condições de fazer o bem. Os circunstantes, todos que estavam ali na reunião, entreolharam-se, espantadíssimos. E a oração final do culto doméstico foi pronunciada, enquanto lá fora, a lua muito alva, desfazendo a treva noturna, simbolizava radioso convite do céu ao sublime combate pela vitória da luz. Então, será que nós estamos ainda parecidos com a irmã que quer ir para lugares mais altos no paraíso, mas que negamos o trabalho a serviço do bem? Por não nos sentirmos capazes de trabalhar com as grandes dificuldades que existem nesse nosso planeta? É aqui que é o trabalho da última hora, é o convite. O nosso irmão Alexandre me pediu que nós comentássemos por que o trabalhador da última hora ganhou o mesmo valor que o da primeira hora. Mas vamos pensar diferente. Vamos pensar que se fosse nós que conquistássemos a maturidade espiritual de sermos os irmãos mais velhos, como Jesus é o nosso irmão mais velho, a alegria de Jesus quando cada um tomou o caminho do trabalhador da última hora a serviço do bem. Ele não, de maneira alguma, Jesus se importou do que nós recebemos ou receberemos de mérito pelo que nós conquistarmos. Assim nós temos que pensar na igualdade perante Deus como irmãos. Nós somos todos irmãos do mesmo Pai. E estamos em processo evolutivo. Uns com mais capacidade porque evoluíram mais rápido. E os que evoluíram mais rápido são os que já estão num processo evolutivo como Jesus, ou tantos outros que percorreram em graduação menor que nós podemos citar, né? Até o nosso querido Chico, né? Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, tantos outros que foram pioneiros e que alavancaram populações, povos, a caminho do bem. Então, que sejamos esses trabalhadores da última hora nesse convite
E tem umas perguntinhas que vão ficar para a nossa reflexão, de repente, para levarmos para casa e pensarmos. O que temos de semelhante com a serva preconceituosa e incapaz diante das tarefas que lhe são oferecidas? Já possuímos as capacidades para o trabalho na vinha do Senhor? Onde estou vivendo? Nesta vinha do Senhor. Realizei a vontade do Pai e trabalho consciente do chamado de Jesus? Tenho clareza na mente de que a todo momento sou convidado ao trabalho na vinha do Senhor, mesmo nos momentos tranquilos como nos tortuosos? E nós gostaríamos de encerrar com uma poesia do livro, eu já citei esse livro aqui várias vezes, Parnaso, Além Turmo. Para quem não sabe, que tenha vindo a primeira vez aqui, essa primeira psicografia de Francisco Cândido Xavier. E aqui tem inúmeros poetas. Nós escolhemos a poesia intitulada O Tempo, porque o tempo exige sabedoria. E o tempo é agora. Essa poesia é de Amaral Ornelas em Espírito. E ela vai nos dizer assim: o tempo é o campo eterno em que a vida enxameia, sabedoria e amor na estrada meritória. Nele, o bem cedo atinge a colheita da glória, e o mal desce ao pau da lama, cinza e areia. Esquece a mágoa hostil que te oprime e enlameia. Toda a amargura é sombra enfermiça e ilusória. Trabalha, espera e crê. O serviço é vitória. E cada coração recolhe o que semeia. Dor e luta na terra, celeste oficina. São portas aurorais para a mansão divina. Purifica-te e cresce, amando e vencendo, a vencê-las. Serve sem perguntar onde, como, quando, e nos braços do tempo acenderás cantando aos píncaros de luz no país das estrelas. Que Jesus abençoe, que a gente lembre desse nosso encontro hoje, de que em qualquer lugar nós somos convidados a sermos os trabalhadores da última hora. Vamos fazer o bem, vamos praticar diariamente o amar ao próximo como a si mesmo. Muita paz a todos.